interviu naquela situação ou coisa semelhante. Não, o Salmo de número 15 pelo menos tenta nos mostrar se nós estamos caminhando pelo caminho correto, se nós estamos pegando a trilha certa, Sara, se nós estamos indo por esse caminho estreito e apertado que lemos no Evangelho de Mateus capítulo número 7. É como se você pudesse, à luz do Salmo de número 15, ser um espelho para você, e esse Salmo como espelho fazer com que você olhe para ele e se enxergue nele ou não, e nisso sermos desafiados a percebermos se essa mudança que o Salmo deixa muito claro, daqueles que são cidadãos dos céus, se é a realidade na vida daqueles que ainda hoje são cidadãos da terra. Então minha oração é que você, ao olhar para o Salmo de número 15, possa enxergar e entender de maneira correta. Afinal de contas, o Salmo, ele precisa ser entendido da maneira apropriada, senão você se tornará arrogante, soberbo e vai enfiar os pés pelas mãos, porque não é o ensino do Salmo tentar ganhar o céu por meio daquilo que nós fazemos. Eu espero que a gente entenda perfeitamente o Salmo. Salmo de número 15, ele é curto, 5 versos, mas uma grande pérola diante dos nossos dias. Diz assim a santa palavra do Senhor, Salmo 15, verso 1: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Oh Deus bendito, ajuda-nos a, nesse mundo que nos deparamos com tantas coisas, ajuda-nos a nos deparar com nós mesmos nesse salmo. Dê a graça de sermos fidedignos ao que o teu santo texto diz, ao que o Senhor tensionou. Que o teu povo esteja aqui reunido, desejoso de realmente escutar a tua voz, ser confrontado com aquilo que o Senhor fala no precioso salmo. E que Deus bendito, teu Espírito Santo nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidos. Que o Senhor nos dê a alegria ou o santo incômodo de olharmos para esse salmo e olhar para nós mesmos e perceber se o caminho tem sido esse, o caminho da nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, falando e confrontando-nos nessa noite para a glória tua e a alegria do nosso coração. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à época eu assistia a uma pregação de um homem chamado Steven Lawson, e ele pregava sobre esse salmo. Fiz algumas anotações, e para não me tornar recorrente dizendo, diz o Steven Lawson, eu basicamente já estou dando os créditos a algumas coisas que direi, foram anotações de um sermão chamado Caminho da Santidade, pregado pelo Steven Lawson, um grande pregador americano, e que tem sido uma grande bênção, não apenas com as suas pregações, mas com os seus livros. Tem sido um grande instrumento de Deus na vida do povo do Senhor nessa terra. Eu queria iniciar a minha meditação com os irmãos falando um pouco, de uma espécie de ilustração que eu acho que nos ajuda no caminho dessa noite. Digamos que alguém lhe disse o caminho para que você chegasse na casa dela. E nesse caso, por exemplo, aqui na igreja, imagina, ou alguém dando as referências. Óbvio, hoje no tempo de GPS você diria para mim assim: olha, não precisa não, pastor, é só ela dar rua, manda a localização, está tudo resolvido. Mas digamos que você não tem GPS, porque antes do GPS, eu não sei se você é desse tempo, acho que Val é desse tempo, que a gente chegava nos lugares, até meu pai era meio resistente a GPS, hoje não é mais. De vez em quando a gente está indo para um lugar e ele diz assim: tu já botou o GPS? Eu disse: não, o senhor não sabe onde é? Até os mais antigos se rendem ao GPS, que é uma grande bênção para a gente. Mas é interessante porque antigamente nós memorizávamos aquela orientação que a pessoa ia dizendo para a gente, não é verdade? Ele dizia assim: olha, você vai passar pelo mercadinho do seu João, está lá, seu João, mercadinho seu João. Depois você vai pegar a segunda à direita e depois você vai passar pela praça.
Quando você passar pela praça, você vai cruzar, você vai ver logo uma casa verde de esquina, você vai passar por ela, vai ser a segunda à esquerda. Aí você ficava, Seu João, praça, casa verde, segunda esquerda. E você ia juntando, de vez em quando a gente misturava tudo, botava Seu João na frente, atrás da casa verde, e aí a gente, no meio do caminho, a gente dizia assim, não tem ninguém nessa rua não para a gente perguntar qual é o caminho. E a gente fazia isso, e a pessoa orientava, o reorientava, e a gente voltava para o caminho correto. E aí você tinha o que nessas orientações eu quero chamar de pontos de referência. Os pontos de referência, como já falei, é o mercado do Seu João, é a Casa Verde, é a praça. Algumas vezes é o shopping, algumas vezes é o posto de gasolina, é o banco, é o hospital, é o terceiro semáforo, é a terceira rua, enfim, uma série de coisas. O fato é que quando você encontra ou encontrava os pontos de referência, você dizia para si mesmo, eu estou no caminho certo. Era ou não era assim? É esse o caminho. Aí você, quando via aquele ponto de referência, você diz, é por aqui mesmo. Meus irmãos, eu acredito que é isso que acontece aqui. Eu espero que à medida que eu vou chamar de marcas aqui, obviamente que o tema do nosso sermão é o cidadão dos céus, então o cidadão dos céus, ele tem marcas na vida dele, que mostra que ele vai estar trilhando o caminho correto. Então à medida que a marca surge, eu espero que você diga assim para mim, eu estou no caminho correto, ou não estou no caminho correto. É um salmo de Davi aqui, no qual ele descreve a vida espiritual de um verdadeiro adorador dos céus. Ele nos mostra o caminho do cidadão que vai morar com Deus, que vai morar nos céus, e que inevitavelmente ele vai chamar isso também de o caminho da santidade. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite, falar sobre pessoas de caráter, falar sobre pessoas que têm marcas inerentes àquelas que o próprio Deus estabeleceu para esse povo aqui nessa terra. Como diz Steven Lawson, tudo a respeito de Deus é santo. E isto quer dizer que Deus é majestoso e que todos os seus caminhos não têm mancha, pois Deus é moralmente perfeito, Ele é separado de todo pecado, o seu nome é santo, o seu Filho é o Santo de Israel, o seu Espírito é santo, a sua palavra é santa, o seu povo é chamado de nação santa. Consequentemente, nosso caminho é o caminho da santidade. E é por essa razão que Efésios capítulo número 1, verso número 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ou seja, é um caminho que deve ser afastado do pecado, é um caminho que deve ser marcado por piedade e por pureza. E por isso ponderamos dizendo exatamente o seguinte, me escute: nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Somos o que o Lawson diz, distintivamente santos. E esse é o tema do Salmo de número 15. É um povo que há de morar no céu, mas aqui nessa terra já se distingue do restante do povo desse mundo. Como é que então devemos nos aproximar de Deus? Está aí o Salmo de número 15, ele inicia exatamente dizendo: quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte? E ele vai deixando claro que são aqueles que têm mãos limpas e coração limpo. Essa é a mensagem do Salmo 15: mãos limpas, coração limpo. Portanto, o caminho de Deus é o caminho da santidade, e isso requer incansável obediência do coração. Mas eu espero que você comece comigo já com esse pensamento que é fundamental, porque senão a gente perde o sentido do próprio Salmo. Guarde isso no coração, no fim eu volto a isso de novo, para que você não perca o sentido do Salmo de número 15. Nunca esqueça disso. Qualquer obra de santificação em nossas vidas é sempre, em última análise, uma obra dos céus. Foi Paulo que nos disse isso ou não? 1 Coríntios capítulo número 15, verso 10. Ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Se realmente nós fomos transformados por Deus, o Espírito Santo de Deus há de trabalhar em nós. E ao mesmo tempo, eu queria que você entendesse uma segunda verdade, que eu quero voltar a ela no fim, para que você não compreenda errado o Salmo de número 15. A segunda coisa é dizer que todos nós
se formos justificados, é o grande lema da reforma protestante. Nós somos justificados pela fé. Justificados então pela fé, estas pessoas que foram justificadas por fé, elas devem viver ou devem buscar a santidade. De modo que é mais ou menos assim: justificação e santificação estão amarradas uma na outra. A justificação é a raiz, a santificação fruto. Não que você se santifica para conquistar, mas porque já foi conquistado você se santifica. Não que você vai fazer o que o Salmo requer de nós aqui no Salmo 15, não que você vai fazer para ganhar a salvação, mas é porque você já ganhou a salvação que você fará. É uma consequência de algo que já aconteceu na nossa vida. Isso é fundamental para que você não confunda que a salvação é conquistada por aquilo que nós fazemos. De modo que eu quero que você lembre disso. E daí dá para a gente seguir bem esse salmo. Olha lá, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui nessa noite, é uma pergunta que ele faz. Busca, basicamente eu vou dividir aqui. Se fosse em janeiro, os irmãos já iam dizer que eu estava meio que assistindo BBB. Mas para ser bem didático, meu sermão vai se dividir em 3 Bs. Primeiro ponto é o B de busca. Ele faz uma pergunta de busca: quem habitará? Você muitas vezes já disse que vai morar no céu, ou não? Eu tenho certeza. Ou então diz assim, se Deus quiser, ou coisas do tipo. Mas eu queria que você tivesse convicção que você está no caminho certo. Primeiro é a certeza que você já foi justificado, que você está em Cristo, que você está em Deus. A gente volta no final do sermão nesse ponto, mas eu queria que você primeiro entendesse que você é alcançado para que viva dessa forma. Quem habitará? Joga os seus olhos no verso número 1. Eu gostaria que a gente pudesse começar já a meditar no próprio texto. Ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Meus irmãos, este salmo é construído numa técnica, ou com uma técnica chamada de paralelismo. Há uma sentença, por exemplo, em verso número 1, e embaixo deve haver uma outra sentença que faz um acréscimo, que faz um contraste, ou que concorda para dar ênfase. Então a ideia do salmo, ou ele é construído exatamente dessa forma, com essa técnica chamada de paralelismo. É exatamente uma técnica pedagógica intencional usada aqui pelo salmista. Então você vê que é alguém que está muito interessado que você compreenda as verdades que ele está tentando comunicar. No verso de número 1, por exemplo, nós temos um chamado paralelismo sinonímico, ou seja, a primeira sentença ela é igual à segunda sentença. Então a intenção dele é dar força. Ele traz isso como um sinônimo, uma repetição, para enfatizar aquilo que ele está querendo dizer. Davi então começa fazendo 2 perguntas, que na verdade é uma só: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou deixa eu colocar em outras palavras, aí ele diz: quem há de morar no teu santo monte? Esse é o tipo de estrutura que é encontrado em outros salmos. Pode perceber, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Mesma coisa. Ele está simplesmente deixando claro que ele quer que você se conscientize e tenha muita convicção se você é um daqueles que estará morando para sempre com Deus. Basicamente o que ele faz aqui no verso número 1 é separar bodes e ovelhas, ou pelo menos já começar a separação. Tabernáculo aqui, ele refere-se ao tabernáculo no deserto, onde ficava aquela famosa Arca da Aliança, e que agora havia sido colocada na cidade de Jerusalém. Era aquele lugar em que a glória de Deus habitava de maneira intensa. Seu Gerson, dona Zefinha, onde a presença de Deus se manifestava. Entrar naquela tenda de Deus era um privilégio espiritual na vida daquela pessoa que tinha autorização para tal. E essa tenda estava colocada no santo monte de Deus. E aqui é uma referência ao famoso Monte Sião em Jerusalém. Davi pergunta então: quem é que pode estar, Senhor, na tua presença?
Quem pode gozar da plena comunhão com o Senhor? Qual é o caráter da pessoa que Deus aprova na adoração? Essa é a questão aqui levantada, e é uma questão de grande importância, haja vista que ele deixará claro que deve haver. Isso é muito importante para mim e para você. O que ele vai tentar dizer para mim e para você é que deve haver consistência, harmonia entre a nossa vida e o culto que nós oferecemos. É basicamente isso aqui que ele vai dizer. O culto que nós oferecemos, as mãos que nós levantamos, deve haver consistência com a vida que nós vivemos fora dessas quatro paredes dessa igreja. Se nós levantamos mãos santas a Deus, então a vida por trás dessa mão santa deve ser também santa. E aqui reside a minha primeira lição da noite, é dizer para você que a adoração, ela não é restrita ao louvor, porque muitos de nós bebemos muito desse tipo de ensino. Nós acreditamos que nós só estamos louvando a Deus quando estamos cantando. Lê do engano. Nós podemos louvar a Deus sem abrir sequer a boca, com a forma como vivemos, a maneira que procedemos, a forma íntegra aqui. Ele vai mesmo dizer aqui que nós estamos vivendo as nossas vidas dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que Deus esteja nos levando, nós louvamos a Deus sem sequer muitas vezes abrir a boca. A adoração é derivada da nossa vida diária. Por isso que os antigos diziam mais ou menos assim: quando o culto solene termina, o culto da vida inicia-se. Porque a nossa vida a Deus é uma vida contínua de adoração a Ele. Caso contrário, presta atenção, porque essa é a didática aqui. Caso contrário, se essa harmonia de culto, vida, culto, ela não ocorrer, nós corremos o risco de sermos culpados de hipocrisia. Foi exatamente essa maneira como Jesus acusou esses homens dos seus dias de hipocrisia, porque eles faziam ou realizavam cultos a Deus, mas a consistência do dia a dia não ocorria em suas vidas. Veja se não é verdade. Ele diz assim, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Veja, fala de Deus, canta cânticos a Deus, louva a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adora. Eu não sei se você tem frio na barriga quando escuta esse tipo de coisa. Quando Deus diz assim: está sendo perdido o que você está fazendo, toda essa adoração de lábio eu não estou nem aí, é vão, é perdida. Por quê? Porque não tem consistência o que a sua boca faz com a vida que você vive. Essa foi a hipocrisia acusada aqui por Jesus para com esses homens. Portanto, o que Deus quer é que nossa vida ou as nossas vidas sejam um sacrifício vivo. Lembra de Romanos capítulo número 12? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o corpo, é seu corpo, é sua vida e a vida por inteiro. Isso é um imperativo para que você examine a sua vida, para que nós examinemos a nossa vida, porque este estilo de vida é que comprovará que nós somos de Deus, que nós somos dele. Pedro já nos disse isso. Veja, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Escute, o que nós estamos escutando nessa noite deveria ser alvo de diligência. Não tem quando a polícia sai para investigar algo, diligentemente eles tentam encontrar vestígios daquilo que aconteceu, eles tentam identificar. É um trabalho contínuo, intenso que eles estão fazendo. É isso que Pedro está nos orientando aqui, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Deveria ser algo que incomodasse o nosso coração, para que víssemos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Mas escute, ele começa a partir de agora falar sobre quem são, Thaís, os cidadãos dos céus. Quem é esse bem-aventurado? E aqui surge o nosso segundo B. Primeiro é o B de busca, quem vai? Segundo é o bem-aventurado, ou seja, aquele que vai. Quais são as qualificações ou as características daqueles que estarão lá? Observe, verso de número
2. E aqui nós encontramos o segundo par de paralelismo. Lembra que é uma técnica que ele estava utilizando? Paralelismo aqui, chegamos a nosso segundo paralelismo aqui, que a primeira linha diz uma coisa, a segunda linha tem um acréscimo. Veja, primeira linha, verso número 2. O que vive com integridade, veja o acréscimo, e pratica a justiça. Meus irmãos, nós, em outras palavras aqui, se nós temos o status correto diante de Deus por causa da nossa justificação, que é aquela famosa doutrina de que nós somos justos por causa ou por meio da fé pelo sacrifício de Jesus Cristo, ela deve ser demonstrada num caminhar justo, num caminhar íntegro, porque foi isso que nós lemos lá em Mateus, lembra? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai é evidência de que a nossa confissão é real. É isso que a gente está vendo na primeira linha aí. A confissão, Senhor, Senhor, ela bate exatamente com essa questão da vontade de Deus. Se bater, você está no caminho certo. Você vai entender agora. Veja, ainda verso 2, ele diz assim: o que vive, talvez a sua tradução tenha assim, o que caminha, ou seu viver diário. Algumas traduções já traduzem assim, nosso viver diário. Como vivemos? Essa expressãozinha, o que vive. O que vive com integridade significa completamente, integralmente, completo, total, inteiro. Olha que coisa interessante é isso que ele está dizendo aqui. A ideia seria exatamente essa, que a nossa vida é vivida completamente, integralmente em retidão a Deus. Significa que o todo da nossa vida, essa vida por completo, ela deve ser íntegra, santa, não apenas pedaços ou cantos dela, mas toda a nossa vida. Essa é a primeira marca que eu queria que você, é a primeira parte do espelho que eu queria que você enxergasse. Essa é a primeira marca. Uma vida integral para Deus, completa para Deus. Aquele velho erro no meio evangélico que tinha, a vida da igreja, a vida secular, a vida sagrada, a vida profana ou secular, que é mais leve, na igreja e no mundo. Esse é o erro. E o que o salmista está dizendo é que a vida por completo é uma vida que deve ser vivida para Deus. Veja que é isso que Paulo diz lá em Coríntios, lembra? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, na igreja, na faculdade, na escola, dentro de casa, no trabalho, onde quer que o Senhor nos leve, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então a ideia não é que sejamos sem pecados, que é um outro erro que muitas vezes cometemos. Nós não somos perfeitos, mas aí, como diz o Steven Lawson, ele diz, esse verso não fala da perfeição da nossa vida, mas da direção da nossa vida. O nosso estilo de vida, os nossos hábitos, ou seja, a nossa integridade pessoal. Trata-se de uma vida que é marcada por estas coisas. E a primeira delas é exatamente essa. A nossa vida é por completa dele. A nossa vida na igreja é para ele. A nossa vida em casa é para ele. A nossa vida por onde quer que vamos é dele. E tem que ser vivida para ele. Essa é a primeira coisa. Se algum momento você desejar, no ambiente em que você se encontra, fazer o oposto, presta atenção, você está indo na contramão do que ele disse que era para você fazer e viver. Não é contra ele, é a favor ou em prol dele. Segunda coisa que eu queria que você entendesse é que nós devemos estar envolvidos em obras de justiça. Se não, observe ainda verso 2, olha o que ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça.
Eu já falei, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Essa é a dinâmica que Paulo diz lá em Efésios capítulo número 2. A Bíblia nos diz claramente que as boas obras não nos levarão para os céus, mas com certeza nossas boas obras nos seguirão até chegarmos aos céus. O que Davi diz aqui é requerido de nós estarmos envolvidos na prática da justiça, ou seja, essa é a segunda marca, meus irmãos, que precisa ocorrer na nossa vida. É que os atos desta pessoa exibam justiça. Justiça quer dizer aqui em conformidade com um padrão, e esse é o padrão de Deus. Não se trata, óbvio, de um padrão cultural ou o padrão da sociedade, um padrão de opinião pública. Pelo contrário, é o padrão do caráter de Deus que está revelado na sua palavra. Tudo que é justo, estabelecido pelo próprio Deus, deve ser exibido, isto é, devem aparecer na nossa vida. Portanto, o salmista está aqui simplesmente dizendo que nós devemos nos esforçar para fazer o bem ao próximo e a ninguém prejudicar, sempre agindo de maneira justa. Sempre agindo de maneira justa. Joga os olhos na parte B do verso 2, veja o que ele diz. Ele diz assim: e de coração fala a verdade. Aqui é o que a gente chama do paralelismo antitético. Ele começa, veja, ele diz, e de coração fala a verdade. Na última linha do verso número 2 e a primeira linha do verso número 3, ele vai dizer exatamente o seguinte, ó. Primeira linha do verso 3, o que não difama com sua língua, ou melhor, com sua língua. Uma linha do verso 2, ele diz como é que deve ser a nossa conversa. Na outra, verso 3, o que a nossa conversa não deve ser. Ele coloca as ideias no positivo e no negativo. Percebeu? Davi é um grande professor tentando ensinar a gente. Mas observe, de maneira positiva, nós devemos falar a verdade. Chegamos à terceira marca aqui. A terceira marca é: aquele que mora no céu tem como marca de sua vida a verdade. Quando nós pensamos sobre isso, nós estamos, em outras palavras, dizendo que o discurso dessa pessoa apresenta confiabilidade, ou seja, nós podemos confiar. O texto que mais me lembra isso aqui é essa passagem de Jesus, quando diz: seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Quer dizer que quando o cristão fala sim, é sim. Você pode confiar, ele não está mentindo para você. Mas quando ele disser não, você pode acreditar, é não também. Por quê? Porque ele é cristão, porque ele é cidadão dos céus. É essa a característica da vida dessa pessoa. Portanto, a verdade deve tomar conta do seu, do meu, do nosso coração. Observa a última linha do verso 2, ele diz: e de coração fala a verdade. Meus irmãos, nós temos que falar a verdade de coração. Isso aqui é muito interessante e tem um significado muito bacana, porque o que é que isso quer dizer? É que o que dizemos com a nossa boca tem que ser consistente com o nosso coração. Em outras palavras, você não pode ter duplo discurso, um discurso dúbio. Uma coisa está no coração, outra coisa é o que sai pela sua boca. Isso não pode acontecer. Nós não deveríamos pensar numa coisa e falar outra. Onde mora a inconsistência, então, nossa nesse aspecto? É exatamente na mentira, é exatamente na hipocrisia. Pois nesse momento as nossas palavras traem a convicção dos nossos corações. Nós não podemos ser mentirosos nem tampouco hipócritas. É isso que esse verso está nos ensinando. Mas preste atenção, nisto mora uma verdade inequívoca. Sempre haverá um preço de nós falarmos a verdade nesse mundo. Mas esta é a marca daquele que habitará para sempre nos céus. Seja qual for o dano que você possa sofrer por falar a verdade, é um preço que se paga. Mas essa é a marca daquele que haverá de morar com Deus para todo sempre. Só que preste atenção, Davi começa a falar de maneira negativa sobre o que não deve ocupar os nossos lábios, não deve sair da nossa boca, na nossa língua. Eu estou no verso 3, ele diz assim: o que não difama com sua língua. Essa é a quarta marca da nossa vida. Meus irmãos, você, nós não deveríamos estar difamando ninguém.
Lembra de Lucas, capítulo de número 6, verso 45. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Difamar significa falar mal dos outros. Meus irmãos, é impressionante, e eu não sei se você já leu ou escutou sobre isso. A palavra diabo significa mentiroso, difamador. E aqui é onde eu quero que você se choque com isso também. Nós nunca vamos parecer tanto com o diabo como quando nós difamamos alguém ou mentimos para alguém. Nós nunca deveríamos fazer esse tipo de coisa. Nós nunca deveríamos difamar ninguém. Nós nunca deveríamos nos envolver com mentira. Porque Efésios capítulo 4, verso 29 diz: nenhum momento deveria sair palavras torpes da nossa boca, mas só aquelas que fossem boas para a nossa edificação. Nossa boca deve ser utilizada exatamente para falar a verdade, para a edificação dos outros. Quando não fazemos isso, nós vamos na contramão da santificação. Lição de número 2 dessa noite: como é que você tem usado a sua boca? Ô, negócio danado para controlar, né? Difícil de controlar, né? A tal da língua. Mas essa é uma das marcas do verdadeiro cristão. Pule para a parte B do verso 3. Ele diz assim: não faz mal ao próximo. Chegamos ao quarto pá de paralelismo aqui. São a segunda e a terceira linha do verso 3. Ele diz: não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Se você percebeu, nós temos uma dupla negativa aqui. Não e nem. Ambos estão no negativo por uma questão de ênfase aqui. É para chamar a sua atenção mesmo. Porque nós chegamos na quinta e já estamos na metade das marcas. A marca é de alguém que não faz mal ao próximo. Meus irmãos, significa aqui, verso de número 3, não faz mal nem. Essa dupla negativa significa que essa pessoa não causa nenhuma dor ao seu próximo. Porém, o que dizemos no negativo tem uma implicação positiva. E aqui mora uma questão muito interessante. Qual é o ensinamento então? O lado positivo, pelo menos para mim está claro aqui, é que nós devemos buscar a paz com o próximo. Eu não causo mal, mas tem um aspecto positivo nisso aqui: eu promovo o bem. Não é só não fazer algo, é também agir no positivo. E no positivo é fazer bem ao próximo. Isso me lembra muito Mateus capítulo 22, que diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Romanos 12, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa deveria ser a marca da sua vida. Se tem ambientes complicados, seja no seu ambiente de trabalho, seja onde for, você deveria ser aquele instrumento, Patrícia, de paz. Que você fosse um pacificador, onde quer que você esteja. Porque no que depender de você, a paz. Davi está nos chamando a atenção para duas coisas aqui. Primeira delas, não fazemos o mal. Segunda, fazemos o bem. São dois lados de uma mesma moeda. Ele especifica na última parte do versículo 3 como fazer isso. Observe, está no verso 3. Como é que eu faço isso? Está fácil. Ele diz assim, é só você não lançar injúria contra o seu vizinho. É alguém que é tardio a acreditar no mal sobre outras pessoas. Tem quando pessoas chegam assim para dizer, rapaz, você viu Emanuel? Tem uma história para contar de você. Olhe, Emanuel, a gente nem deve dar muita bola para esse tipo de coisa. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É não só dar ouvidos, mas fazer com que essa mensagem seja disseminada. Rapaz, aí você já encontra Samuel. Em Samuel, me contaram de Emanuel. E aí você sai nos céus e difama. E esse é o papel, não seu, mas de outro. Eu e você não deveríamos estar envolvidos com essas coisas. Mas escute, Davi ainda nos ensina mais coisas. Ele nos diz que não só a nossa boca deve ser utilizada da maneira correta, mas as companhias também
devem ser corretas, ou as nossas palavras devem ser santas e as nossas companhias santas também. Senão, eu estou no verso 4, me acompanhe. Ele diz assim, ó: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Chegamos ao quinto par de paralelismo. Primeira e segunda linha do verso 4. Primeira linha ele diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. A segunda linha: mais honra aos que temem ao Senhor. A primeira linha, ou melhor, a segunda é oposta à primeira. Réprobo é reprovável. Ele reprova a vida daquelas pessoas que não temem ao Senhor. Essa é a sexta marca. É que a pessoa não vê o ímpio, ou melhor, vê o ímpio como desprezível. Eu queria que você entendesse isso aqui, porque às vezes, eu não sei se você já entrou nesse dilema, mas às vezes você diz assim: Senhor, eu vivo uma vida aos teus pés, eu vivo uma vida de dedicação ao Senhor, eu vivo uma vida na igreja, eu vivo uma vida assim, e veja fulano de tal, meu colega de escola, meu colega de faculdade, meu colega do trabalho, quando tem uma oportunidade de promoção, não se lembra de mim, é ele que aparece como promovido. Não, quando eu me deparo com algumas situações da minha vida, eu é que sofro, eu é que tenho, minha vida é cheia de problemas, mas parece que a vida dele é simplesmente um mar de rosas. E às vezes a gente fica meio que invejando a vida daqueles que não temem a Deus por conta do seu status social, por conta da sua conta bancária e tantas outras coisas, quando na verdade não deveria ser isso que atraísse os nossos olhos e coração. Paulo diz assim, ó: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, porque o destino deles é a perdição. Meus irmãos, eu queria que você pudesse dar um salto comigo nessa passagem aqui, ó, Salmo 73, que esse ensino nos ajuda muito a não desejar a vida dos ímpios, pelo contrário, a nós pensarmos bem como eles estão vivendo e ver como nós também vivemos. Veja, eu estou no Salmo 73, o versículo é o versículo número 3 a 5, me acompanhe por favor. Olha só o salmista dizendo, veja, às vezes é a gente se deparando com situações como a nossa. Olha que coisa, Salmo de número 73, verso 3, ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio é uma palavra que significa brilhante, reluzente ou forte, em outras traduções. Eu olho para eles, eles estão brilhando, eu olho para eles, eles estão fortes. Verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Salto para o verso 12, ele diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ele começou a reclamar com Deus: Senhor, não é justo que o ímpio prospere. Basicamente ele está dizendo assim: eu é que queria estar no lugar dele, trocar de lugar com eles. Foi o momento que ele entrou na casa do Senhor. Aí você salta para o verso de número 17. Aí ele diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, ele olhou para a vida dessas pessoas pela perspectiva da eternidade, e ele simplesmente viu que o fim dessas pessoas era perdição. Não inveje os ímpios, olhe para o fim da vida deles. Não valerá a pena, não valerá a pena viver a vida deles, porque tem prazo de validade. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um porco, e ele tivesse intelecto para entender o que acontece muitas vezes com ele, que aquele que cria ele, o enche de comida, simplesmente o cevando para o dia em que ele vai estar no banquete de alguém. Que aquele momento de que ele está se deliciando com aquilo que está sendo dado para ele, é na verdade um preparo para a morte, o quanto antes. Se o porco soubesse disso, ele simplesmente poderia até comer, mas ir bem devagar, porque ele não seria interessante para aquela pessoa. A vida do ímpio muitas vezes é assim.
desfruta de muitas coisas, mas o momento do abate está chegando. E é nisso que o salmista aprende com aquilo que o Senhor nos disse no verso 17. Eu atinei para o fim da vida deles. Não à toa, olha como começam os salmos. Não sei se você lembra, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode ser o homem mais humilde, mais simples, mais sem dinheiro desse mundo, o homem mais desconhecido desse mundo, e ser um bem-aventurado. É isso que o texto está dizendo. Porque você não se assenta, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Em tese, essa é a maior riqueza da nossa vida. É não incorrer nessas coisas. Agora siga comigo, passei para o verso número 4 na parte A. Ele diz, volte lá. Ele não inveja os ímpios. É isso? Verso de número 4. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem a Deus. Essa é a nossa sétima marca. É que a marca do cidadão do céu, uma das, é que ele honra e imita os servos do Senhor. Ao longo da trajetória cristã, eu acredito que você sabe disso. Nós devemos estimar aqueles que temem a Deus. Nós devemos imitá-los naquilo que é digno de ser imitá-los, porque eles se tornam modelos corretos. Lembra dessa passagem de 1 Coríntios? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós devemos imitar homens como foram bênção para a minha vida, grandes homens de Deus que eu tive a oportunidade de conviver. Um deles pouco convivi, mas foi um choque de realidade, de santidade, Dr. Shedd. Das vezes que tive a oportunidade de conviver com esse homem, como eu aprendi através da simplicidade, da humildade desse servo do Senhor. Portanto, o que ele está dizendo é que o cidadão dos céus sabe muito bem o tipo de pessoa que ele há de apreciar na vida. Não são os réprobos, mas são aqueles que temem a Deus. Você deve olhar não para o ricão que não teme a Deus, não para o que é bem conhecido socialmente e que também não teme a Deus. Você deve olhar para aqueles homens que temem a Deus e dizer assim: é como eles que eu quero ser. Esse é o modelo de vida que eu quero ter para mim. É dessa maneira que eu quero viver. Senhor, me ajuda, me dê graça para assim acontecer. Observe, vamos caminhando. O nosso sexto par de paralelismo, verso 4, ele diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Veja que mais uma vez ele está dando ênfase a essa questão de nós sermos pessoas de palavra. Não se retrata ainda que tenhamos danos. Verso número 4, parte B. O que jura com dano próprio e não se retrata. Eu penso que isso aqui é a nossa oitava marca, que é uma pessoa confiável. Davi diz que a nossa palavra deve permanecer de pé. Lembra que nós falamos que deve ser sim, sim, não, não. Mesmo se nós fizermos uma promessa e for depois constatado que nós perdemos com aquilo que prometemos, se tornou um dano para nós, nós sofremos o dano para manter a palavra que empenhamos. Por quê? Porque foi assim que Deus nos ensinou. Essa é a maneira que Deus estabeleceu para que nós possamos viver. Se você disse que é sim, é sim. Se você disse que é não, cumpra a sua palavra. Quantas vezes nós escutamos aí afora o nome de Deus sendo levado em vão, porque por muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem uma coisa e agem de maneira diferente, que prometem algo e que faz o inverso, que simplesmente diz que quando vai ver é B e ali está envolvido no enrolação. Mas veja, Davi está deixando muito claro que eu e você, cidadão dos céus, são pessoas de palavra, são pessoas confiáveis. Ele diz ainda uma outra coisa, verso número 4. Ele diz assim, verso número 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Segunda linha, nem aceita suborno contra o inocente. Chegamos no âmbito dos negócios. E a primeira coisa que eu queria dizer, que talvez você já escutou o inverso, é exatamente que emprestar dinheiro a juro não é pecado na Bíblia. Não tem canto algum dizendo isso.
O que ele condena é o empréstimo com usura, é se aproveitar da situação. É ver alguém, por exemplo, nós presenciamos um caso, à época eu era ciclista, né? Estava andando de bicicleta, depois que minha esposa engravidou, eu acabei vendendo para comprar um enxoval. E eu lembro que um rapaz chegou desesperado lá no Aloysio Bicicletas, nós estávamos lá, eu e meu irmão, e a gente viu, ele entrou desesperado, querendo vender uma bicicleta muito boa, num preço muito aquém, mais ou menos assim. A bicicleta valia 5 mil, ele estava vendendo por R$1.800, porque o filho estava precisando fazer uma cirurgia. Isso é se aproveitar muitas vezes da situação. É esse tipo de conduta que ele está condenando. O que ele está dizendo é que a maneira que nós negociamos também deve ser santa. Também deve ter coerência, consistência com o Deus que nós servimos. Onde foi que Deus ensinou você a se aproveitar da situação das pessoas? Onde foi que você aprendeu isso com Jesus? Quando foi que ele lhe disse que se você vê uma situação em que alguém está já morrendo, você chega lá e empurra ele na cova? Enriquece ou se aproveita daquilo ali. Isso é pecado, segundo o que o autor está nos dizendo. Nós devemos ter essa sensibilidade de pessoas assim, compaixão, misericórdia, sermos instrumento de Deus na vida delas. Primeiro, busca. Segundo, a bem-aventurança, que são as qualificações que ele dá. Mas em terceiro lugar, o terceiro B, eu quero chamar a sua atenção da bênção. Verso número 5, veja. O que não empresta o seu dinheiro com usura. E chegamos à quinta marca. É que essa pessoa que vai morar no céu, ela não é avarenta. Sabe o que é avarenta, né? Pão duro, tem apego ao dinheiro. Ela não se aproveita das pessoas. Devemos colocar princípios à frente de ganhar dinheiro. Princípios à frente de ganhar dinheiro. Nem aceita suborno contra o inocente. Última marca do cidadão dos céus. Essa daqui é uma pessoa de princípios. Os seus princípios vêm antes de benefícios outros. Esse é um homem que não é comprado por dinheiro para prejudicar alguém, quando diz nem aceita suborno contra o inocente. Antes de qualquer benefício, por exemplo, este aqui financeiro, estão os seus princípios. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o seu alvo na vida não é ganhar dinheiro, mas sim a glória de Deus e o bem do próximo. Por isso que o tempo todo ele vai nessa dinâmica de não faz mal ao próximo. Não usa sua língua para dano de alguém. Porque a vida e a tônica de vida do salmo todo está dizendo é que você vive uma vida para que Deus seja honrado. E à medida que você vive uma vida para que Deus seja honrado, pessoas que estão ao seu redor estão sendo beneficiadas com o tipo de conduta que você tem. Em tese, o Salmo de número 15, ele faz ele comprime os 2 grandes mandamentos do Senhor. É que quando eu ajo assim, eu ajo expressando amor a Deus. Amar ao Senhor, o vosso Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Agora presta atenção, observe a forte segurança que ele apresenta a mim e a você. Ele diz assim, verso 5, eu penso que essa é uma palavra de encorajamento para mim e para você. Parte B do verso 5, ele diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui repousa a bênção de Deus. Eu quero que você preste atenção na palavra aí que está em ênfase. ênfase na tradução você não pega, mas ela está em ênfase aqui, quando ela vem em primeiro lugar, ou quando ela vem primeiro antes dessa frase toda que ele diz, a palavra quem. O que ele está dizendo? Não é quem pensa a esse respeito, não é quem diz assim, nossa, quantas coisas bonitas tem aqui, não é verdade? Não é quem pensa a esse respeito, não é acerca daqueles que desejam essas coisas, mas é acerca daqueles que fazem estas coisas. Estes quem aqui?
que fazem estas coisas jamais serão abalados. E aqui é a cereja do bolo que eu queria que você entendesse. Aqui vale destacar algo importantíssimo. É a cereja literalmente do bolo. É o clímax da história. Porque quando a Escritura fala sobre, Joelma, você ter firmeza, você ter segurança, quando a Bíblia fala em solidez, estabilidade, ou seja, não ser abalado, não sucumbir, não ser destruído, a Bíblia sempre vai dizer que o caminho para você não ser abalado, não ser destruído, não sucumbir, é você estar firmado na rocha. Essa é a beleza do Salmo. Para você não ser abalado, o único caminho na Bíblia é você estar firmado na rocha. Logo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento sempre fala acerca disso. Se não, observe, veja. 1 Samuel 2,2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Aí ele diz: e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Salmo de número 78, verso 35, ele diz assim, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ou seja, não existe rocha como ele, absolutamente nenhuma. Não existe Redentor fora da rocha. Mas eu queria que você viesse para cá, Dá um salto comigo em Mateus 7. Você leu comigo logo no início. Mateus capítulo 7, dá um pulo lá. Porque o Novo Testamento nos apresenta uma metáfora muito interessante que aponta exatamente para a ideia do Salmo de número 15. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, ele diz assim. Mateus 7, 24 a 27. Estou no verso 24, presta atenção. Mateus 7, 24. Olha a beleza disso aqui. Olha a beleza disso aqui. Lembra que antes disso ele fala sobre: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Não existe outra maneira de frutificar sem que estejamos firmados em algo. Preste atenção, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é que acontece? Verso 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora presta atenção. A diferença entre salvação ou ruína, como diz essa metáfora apresentada aqui por Jesus em Mateus 7, é se você está ou não firmado sobre a rocha. Salvação ou ruína. Agora salte comigo para esse texto rapidamente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. É logo depois aí. Vai passando Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, aí Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 4. Descubra junto comigo. 1 Coríntios 10, 4. Vai lá para o final, porque o texto diz assim: e a pedra, a rocha era Cristo. A rocha é Cristo. Então, o primeiro passo, a grande verdade da vida, a fim de que eu e você suportemos os seus abalos, é firmar a sua vida em Deus. É firmar a sua vida em Cristo
Mas como eu sei que essa minha vida está firmada na rocha? Como é que eu sei que eu vou morar no céu? Quais são as evidências de que essa casa realmente está firmada sobre a rocha? A lição mais óbvia que eu quero trazer para você no fim da minha meditação é exatamente: tudo isto faz parte da sua vida. Eu botei tudo junto para você depois tirar uma foto, voltar para casa e começar a ponderar cada uma delas. Na sua vida, ou a sua vida, é vivida integralmente e completamente para Deus. Sua vida exibe justiça. Você é alguém que fala a verdade, não difama as pessoas, não faz mal ao próximo. Você vê o ímpio como desprezível, não lhe atrai nem um pouco a vida desse ímpio, só pelo fato dele ser ímpio. Você honra e imita os servos de Deus, você é uma pessoa confiável, você não é apegado ao dinheiro, pelo contrário, você não se aproveita das pessoas, você é alguém de princípios. Você vê isso na sua vida. Então a primeira coisa, firmar os pés sobre a rocha. Com os pés na rocha, pelos seus frutos os conhecereis. Saberemos nitidamente que você está com os pés na rocha a partir do momento que visivelmente eu percebo essas marcas na sua vida. Onde nós encontramos o ápice dessas marcas? É na pessoa bendita de Jesus. De modo que eu concluo dizendo uma coisa que deve ser o lema da nossa vida: é que Jesus não é somente Salvador, Jesus é o modelo que eu devo pautar a vida que eu vivo. É que a minha vida deve girar em torno da vida daquele que viveu a melhor vida de todos, que não à toa marcou a história do mundo e fez com que 2000 anos depois, num lugar, numa cidade e em vários lugares do mundo, numa noite como essa, fale-se a respeito dele. Se tem uma forma de fazermos uma grande diferença na sociedade que vivemos, é confiando no Redentor, é vivendo como Redentor. E obviamente, esse é o tipo de cidadão que vive a vida daquele que já lá habita nos céus e que também haverá de conviver com ele. Que Deus nos dê graça de que nesse mundo tão turbulento que temos vivido, de tanta tensão, de tanto problema, de tanta confusão, sermos instrumentos do céu para falar que sem a rocha a vida será abalada, mas com a rocha não só ficaremos firmes, mas também seremos instrumentos na vida de tantas pessoas, como assim fora o nosso Salvador. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai celeste, nós queremos ser como o Senhor requer nesse salmo. Tu és santo e por isto nós devemos também ser santos. E nós entendemos que isto são coisas inegociáveis, Senhor. Não são opções, não são sugestões, não são conselhos que podemos ou não receber, mas isto vem como mandamento do Senhor. E nós oramos por Tua graça santificadora, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Oramos pelo poder transformador da Tua palavra, para nos moldar mais e mais à Tua imagem. Ó Deus, nós oramos para que possamos nos levantar em meio a esta geração maligna, corrupta e adúltera. Que sejamos luzes fortes nesta era de trevas. Desejamos que a nossa prática seja consistente, correspondente com a nossa fé. Que sejamos a Ti obedientes, não apenas nas áreas gerais da nossa vida, mas até nos pequenos detalhes. Que haja completa integridade e total justiça
nas nossas ações. Que este salmo seja escrito em nosso coração e que sejamos cartas vivas destas palavras. Oramos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do seu Santo Espírito repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.